você que está assistindo esse debate, nós não aguentamos mais esse monte de número. Bom, eu sempre fico com dúvida. Vocês não têm empatia. Acho que desde o começo do debate foi colocado claramente pelas campanhas tanto do Fernando Haddad quanto do Tarcísio de Freitas a necessidade de trazer esse debate com temas que, enfim... A Controladoria Geral da União, Governo Federal, Bolsonaro, Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, Dilma Rousseff, ministro do Lula, território nacional, governo da presidente Dilma, os impostos federais, o mensalão. O primeiro bloco, por exemplo, não parecia que não era um debate sobre o estado de São Paulo. Você acha que o governo federal agiu bem em relação à vacina? E o governo não precisa obrigar, ninguém precisa impor medidas restritivas. Foi discutida a política de vacinação do governo federal durante a pandemia, questões que não têm nada a ver, né? O aparelhamento da Polícia Federal, né? Por conta dos escândalos da família Bolsonaro, tudo mais. Porque isso interessa a ambas as campanhas buscar uma ligação entre os seus candidatos e os seus principais padrinhos, que são o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o líder das pesquisas, e o presidente Jair Bolsonaro, que está correndo em segundo lugar. Eu não falo de Bolsonaro, não falo de João Dória, não falo de candidatos, porque eu não tenho padrinho político. Comecei muito jovem com o Mário Covas, trabalhei com o Geraldo Alckmin, fui vice do João. A leitura que é feita por todos os candidatos, essa questão dos padrinhos, é simples. O Haddad, ele quer surfar na votação do Lula. Ninguém fortaleceu mais os órgãos de combate à corrupção e ao crime organizado do que o PT. Então, para ele interessa mostrar que ele é altamente associado ao Lula. Ele foi o candidato substituto do Lula quando o Lula foi impedido de concorrer pela Justiça em 2018, né, a eleição presidencial. E, por enquanto, o Tarcísio de Freitas, ele está querendo estar associado ao nome do Bolsonaro. O governo conseguiu, graças às suas ações, preservar milhares de empregos durante a pandemia. Porque até esse momento, pelo menos até as últimas semanas, havia um crescimento do Bolsonaro no interior de São Paulo que estava puxando a candidatura do Tarcísio. Ele cresceu de uma forma que ele se isolou num dado momento, ele conseguiu se descolar um pouco do Rodrigo Garcia no segundo lugar da corrida. Não sabemos se isso vai se manter daqui para frente. A campanha, tanto a tucana quanto a petista, acreditam que existe um limite para isso e que a rejeição ao Bolsonaro, que é muito grande, vai acabar falando mais alto. No caso do Dória, é uma situação muito complicada para o Rodrigo Garcia, porque ele, desde o começo da campanha, ele tenta dissociar-se do ex-governador, do qual ele foi vice, e com quem ele quase teve um rompimento no começo do ano, quando o Dória insinuou não cumprir o acordo segundo o qual ele seria o candidato a governador. Então, existe uma percepção de que o Dória é muito impopular e ainda traz essa impopularidade. Então, quando tiveram oportunidade, os adversários do Rodrigo jogaram essa pecha de você era vice do Dória, ele é o seu padrinho. Qualquer coisa eu publico o vídeo agora para ver se não é verdade o governador João Dória. No que ele responde, não, meu padrinho são os 46 milhões de paulistas, que é uma boa frase de efeito para tentar se desvincular, mas o fato é inegável que ele fez parte do governo, assim como ele lembra, ele fez parte de outros governos. Rodrigo se esquece de que o Kassab foi padrinho dele, fez dobrada com ele. E ele serviu ao governo Kassab aqui na prefeitura. Foi também do governo Pita. Uma hora nós fizemos aí a entrega do governo Dória, outra hora eu sou o novo governador, eu assumi agora, então não sabia o que estava acontecendo, estava hibernando. Então eu tenho sempre essa dúvida existencial aí do que, afinal de contas, você estava fazendo ou não estava fazendo. O ex-prefeito Haddad e o ex-ministro Tarcísio, eles viveram uma situação bastante inusitada, que foi essa dobradinha. Você estava a poucos metros da sala onde o seu irmão agia criminosamente. Lá a gente vai ver 845 obras paradas ou andando a passos de tartaruga. Ao mesmo tempo em que eles se atacavam, eles fizeram críticas um ao outro, se fustigaram, mas o alvo principal era isolar o Rodrigo Garcia da discussão, né, que é uma discussão polarizada nacional entre Lula e Bolsonaro, que os dois estão associados, e também tentar trazer o que eles consideram o melhor adversário para o segundo turno. Existe, pela leitura das pesquisas, uma certa certeza de que o Haddad está no segundo turno, né, de forma garantida,
E a disputa hoje pelo segundo lugar é entre o Rodrigo Garcia e o Tarcísio de Freitas. Entre os petistas, eles acham que a rejeição ao Bolsonaro vai transformar o Tarcísio de Freitas num candidato mais simples de ser batido no segundo turno. Bom, minha pergunta vai para Rodrigo Garcia. Entre os apoiadores do Tarcísio de Freitas, a estratégia é: eu prefiro apostar tudo no antipetismo, que é tradicionalíssimo nas eleições estaduais paulistas. Você vai encarar essa realidade ou continuar no mundo de faz de conta do PT? O PT nunca conseguiu chegar ao governo do Estado, mesmo quando em 2010, por exemplo, o Lula tinha uma superpopularidade acima de 80%, eles não conseguiram. Eles chegavam ao segundo turno, mas nunca conseguiam chegar ao Palácio dos Bandeirantes. Então, os bolsonaristas eles estão acreditando que, indo ao segundo turno, a vantagem de estar com o Haddad é justamente essa: trazer o antipetismo, que é visto como muito forte no Estado. Eu combati o bom combate. Um herói que vai lutar pelo São Paulo. Seja senhor do seu destino. Eu acho que, ao fim, todo mundo tomou um golpe ou outro. O Rodrigo Garcia apanhou mais do que os outros. Ele acho que foi quem teve que se explicar mais, ele foi colocado mais à berlinda, que seria até natural, porque ele é o governador do Estado, mas teve que falar de temas incômodos, por exemplo, a questão da condenação do irmão dele por corrupção, no caso da máfia dos fiscais aqui na Prefeitura de São Paulo. Cada um responde pelos seus atos, eu não tenho negócios com ele, não tenho... É um caso antigo, mas que assombra ele e voltou a assombrá-lo agora nessa campanha eleitoral. Olha, ninguém é responsável por irmão, ninguém é responsável por ninguém. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Se ele fez algo de errado, ele que pague. Mas isso dito, ninguém foi nocauteado, acho que todo mundo sai com alguns arranhões, com algumas colocações melhores, outras piores, mas sem você não tem um grande vencedor ou um grande derrotado. É só no nosso? Candidato Rodrigo. Assim, mas nenhuma simpatia. É mentira, gente. Naturalmente, quando terminar a eleição, não ganhando a eleição, voltar para Brasília, de onde você nunca saiu. Você tem um grande alvo, que foi o Rodrigo Garcia. Então, o fato de ele ter sobrevivido pode ser visto como positivo para ele, mas obviamente a exposição foi negativa.